E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas formas da gente trabalhar com visibilidade através do toque na tela. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, já mostrei em vários vídeos na verdade, mas eu acho que seria legal a gente ter um vídeo específico, um guia definitivo sobre esse tipo de coisa e como adicionar mais algumas alterações, como por exemplo, ir ativando um, desativando o outro. Então vamos fazer aqui a lógica, como funcionaria. Bom, primeiramente eu tenho aqui um canvas com um retângulo que eu deixei ele dessa forma, diferente de um LUT, diferente de uma segmentação, que seria aqui antes do Face Tracker. Como o meu tem só um efeito de cor sobre a imagem, a gente está utilizando com ele como Edge, então não tem problema ele estar aqui embaixo do meu Face Tracker. É mais só para representar a parte de visibilidade do que o exemplo real em si. Então a gente tem o nosso retângulo aqui e o que eu quero fazer é desativar e ativar o visible dele através do toque. Então, para isso, eu vou vir aqui no visible dele, lembrando que pode ser segmentação, pode ser LUT, pode ser qualquer coisa que você tenha utilizado, que você esteja utilizando dentro do Canvas, pode ser moldura, qualquer coisa desse tipo vai funcionar. Primeiramente, como que você desativa ele com toque na tela? Você vai criar aqui o seu Screen Tap, tá aqui o seu retângulo, você vai vir aqui no retângulo, Visible, e basicamente você vai ligar ele aqui. E agora, toda vez que você reiniciar a cena, ele já vai iniciar com o retângulo desativado. Quando você clicar na tela, ele vai ativar o retângulo. Tá, mas e se você quiser que comece ativado e depois você desative? Então você pode apenas criar aqui um notch no meio do caminho e pronto. Resetou a cena, está ativado, tocou, desativou. Tá, beleza. Até aqui tudo bem. Então, essa parte aqui a gente já entendeu como fazer, é bem simples. Agora, vamos utilizar um outro exemplo aqui. Aqui eu tenho 3 face meshes, cada um de uma cor. O retângulo eu quero ele desativado aqui. Tá. Então o que eu quero fazer é ativar. Eu quero ir mudando entre os 3 face meshes. Como que eu vou fazer isso? Lembrando que o que a gente está vendo aqui, que é o da frente agora, é esse verde. Então se eu desativar ele, vai mostrar o que está atrás. Se eu desativar ele, vai me mostrar o meu face mesh 0, que é o vermelho. Ok. Então o que eu vou precisar aqui para fazer a ativação deles vai ser um contador, ou seja, vai fazer a contagem de quantos toques eu estou tendo para saber em qual ele vai ativar e qual ele vai desativar. Então aqui no meu Screen Tap eu vou adicionar um counter. Como a gente aqui está trabalhando com 3 face meshes, então em Maximum Count eu vou colocar a quantidade máxima de rostos de face meshes ou de materiais que eu estou utilizando aqui. Então eu estou utilizando 3. Ok, e aqui agora a gente tem duas formas de fazer. Uma pode ser aqui através do equals exactly. Então, se eu colocar que se for exatamente igual a 0, foi exatamente igual a 1, se foi exatamente igual a 2. Um detalhe bem importante, pessoal, é que na programação a gente nunca começa a partir do 1. A gente sempre começa a partir do 0. Então, aqui o primeiro número é sempre o 0, 1, 2, 3, 4. Então, por mais que a gente aqui tenha o maximum count, que é 3, os nossos números de contagem serão 0, 1 e 2. Então eu vou colocar aqui 0, 1 e 2. Então vocês vão perceber o seguinte, resetei a cena. Tá aqui, esse aqui é o número que está saindo do nosso counter, ou seja, é o número 0. E como ele viu que o 0 é igual a esse 0 aqui, ele ativou o nosso primeiro face mesh. Quando eu tocar na tela, o equals exactly passou a ser 1. E agora ele desativou aqui esse nosso de cima. Vocês podem ver que o visible foi desativado. E aqui agora a gente tem o segundo face mesh ativado. Então agora eu vou tocar na tela de novo. E agora o terceiro face mesh foi ativado. E a gente está aqui no número 2. Como a gente está trabalhando com counter, sempre quando chega no número máximo e você toca de novo, ele reseta a contagem. Então vocês vão perceber que quando eu tocar na tela, ele vai ativar novamente o 0. Então toquei na tela, ele ativou novamente o 0.
E aí ele fica nesse loop infinito aqui. Essa é uma forma de fazer. Outra forma de fazer é através do Option Sender. O Option Sender, ele começa aqui como number, só que dessa forma a gente não consegue alterar a visibilidade. Para isso a gente precisa alterar aqui ele para booleano. O booleano a gente passa um valor de verdadeiro ou falso através da opção que a gente definiu aqui, e aí a gente passa o value, que seria o valor que a gente definiu que vai receber o número escolhido. Então, se a gente colocasse aqui e ligar, ele vai funcionar da mesma forma. E aqui a gente tem o Option Sender, então a gente não precisaria utilizar o equals exactly, mas a gente tem a limitação de apenas 5 opções. Então, por esse motivo, se você estiver utilizando vários objetos, é recomendado que você utilize o equals exactly, porque ele não tem limite de quantidade de visibilidade de objetos, tá? O nosso counter, você consegue utilizar ele em até 999, é a contagem máxima que você consegue utilizar aqui no counter. Então é isso. A outra coisa, caso você queira ativar tudo que está aqui, com exceção do número selecionado, então você vai alterar aqui o value e vai definir o default. Então dessa forma aqui, vocês vão perceber que todos esses aqui estão brancos e o option aqui, a opção selecionada, ele está escuro e ele não está ativado. Então eu vou tocar na tela e agora a opção selecionada é o 1. Vocês percebem que ele está desativado e os outros dois ativados. Então, através dessa ferramenta aqui, a gente consegue fazer essa intercalar a ativação dos objetos. Ok, outra forma de fazer. Você quer que ele vá ativando conforme vai aumentando a quantidade de objetos e quando der a contagem máxima ele vai resetar. Primeiramente eu vou adicionar aqui um novo número, eu vou colocar o maximum count como 4, porque eu não quero utilizar o 0. Eu quero começar a ativar os objetos a partir do 1 e não a partir do 0. Então por isso eu vou colocar aqui equals exactly 1, quando for exatamente igual a 1, eu quero que ele ative e não desative mais. Para isso eu vou utilizar um switch. Então, quero que ele ative o turn on e ele automaticamente vai criar para a gente aqui um pulse para poder ativar o nosso switch. Liguei aqui no turn on, ou seja, eu quero que ele só ative meu face mesh. Então, quando o número for exatamente igual a 1, ele vai ativar meu face mesh e agora eu posso mudar o número. Ele não vai desativar, a não ser que eu queira que ele desative. Então agora eu vou fazer a mesma coisa para esses outros aqui. Eu seleciono tudo, tá? Pode ser assim, Ctrl C, Ctrl V. Então quando for exatamente igual a 2, e esse aqui quando for exatamente igual a 3. Liguei aqui nos meus face meshes, já estou fazendo a ativação deles. Então agora eu vou resetar a minha cena. Vocês percebem aqui que todos os face meshes estão desativados. E agora eu vou fazer a ativação através do clique. Então eu vou clicar uma vez. Ele ativou para mim o face mesh 0. Eu vou clicar de novo. Ele ativou agora o segundo face mesh. E agora eu vou clicar de novo. Ele ativou para mim o terceiro face mesh. Dessa forma, eu posso clicar quantas vezes eu quiser. Ele não vai desativar mais. Porque no nosso switch aqui a gente está utilizando apenas o turn on. Ou seja, apenas o ligar. E a gente não está usando o desligar. Então, por esse motivo, eu quero fazer esse reset na contagem. Eu vou usar aqui o equals exactly 0. Então, quando for exatamente igual a 0, eu quero que ele desative todos. Então, está aqui o meu equals exactly 0. E agora eu vou ligar ele, todos os turn off. Tem aqui. Então, vou resetar minha cena agora para vocês verem. Está desativado, não tem nada. Eu vou tocando na tela. 1. Ativou 2. Ativou o 3 e agora quando eu clicar de novo, ele tem que desativar todos os objetos. Cliquei, todos os objetos foram desativados e a gente fez um reset aqui e conseguiu ir ativando a ativação ativando o visible de cada um de acordo com o toque que a gente foi dando. Então eu já tinha recebido bastante essa pergunta aqui, muita gente tem essa dúvida.
Então achei que seria um tema legal e um vídeo legal para trazer para vocês. Bom, pessoal, não esquece de deixar o like aí, tá? Se inscrever no canal. A gente está com uma grande quantidade de perguntas, então eu estou sempre dando preferência para responder quem já é inscrito. Então, se você não se inscreveu ainda e quer ter sua pergunta respondida o mais rápido possível, vai lá, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer. A gente está chegando na marca dos 10 mil inscritos, e isso é muito legal. E segue a gente no Instagram também, @SparkRTutoriais. Eu estou sempre interagindo com o pessoal lá, pegando também os próximos tutoriais que eu vou passar. Então segue a gente lá para poder dar uma força. Então valeu, galera, falou e até o próximo vídeo.